Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam. E agora sim de volta, voltamos com tudo, ao vivaço aqui na 92, e ele está comigo. Fernando Choque, tudo bem, querido? Isso aí, mano, vamos falar de política. Daí encerrou agora o meu mandato de suplente, né? O meu mandato de ser suplente de vereador. Aí você pode, agora, então. Agora eu já posso. Agora eu tô livre pra falar o que eu quiser. A que você não podia? Isso aí. Por que você não podia? E o nosso candidato, nosso convidado de hoje, eu já dei uma dica política pra ele também. Falei que ele não ia ser eleito. Tá aí ele agora. E ele foi. E eu não fui. Tá. Isso aí. É que você tem experiência. Eu acho que toda experiência é válida. Eu tenho. Inclusive as derrotas, elas são importantes. Mas eu errei muito mais nessa do que na outra. Mas olha aqui, vamos lá. Você perdeu feio na sua eleição. Não chegou a ser perder feio. Eu não cheguei a estar entre os derrotados. Tá. Eu tava abaixo deles. Agora ele foi a primeira vez que ele foi? A primeira. E já ganhou? Já. Mas ele botou uma grana, então. E ganhou. Carregou um caminhão de dinheiro, E foi bem eleito, tá? E não foi nem tipo aqueles que, não sei o que. Entrou na rabiola, não? Não, ele entrou. A vaga dele. Ele esteve comigo aqui, mas num outro rolê? Claro. Em outro, falando tem tanto rolê pra conversar com ele, mano. Nós vamos dividir, são 4 blocos, então a gente tem 4 assuntos pra falar com ele. Dá pra falar que ele é vereador, médico, ex-atleta e os trabalhos humanitários dele. Ex-atleta? Ex-atleta. Do quê? Handebol, futebol. Handebol também é esporte. Não é um esporte masculino, mas é... Não, handebol é bem masculino. Handebol? O esporte que os caras ficam correndo pra pegar uma bola na mão. Não vai nessa daí também, porque handebol os caras são bem grosseiros. Entendeu? Vai dizer, o cara Pode chamar eles aqui. Semana que vem eu quero conversar com o pessoal do Red Bull. Apresenta o nosso convidado, por favor. O vereador eleito não, agora já é vereador, né? Vereador de Criciúma, eleito pelo PL, Dr. Luiz Carlos Fontana. Ô Luiz, prazer te receber, meu velho, tudo bem? Boa tarde, mano, boa tarde, Choque, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 92. É um prazer estar com vocês aqui nesse dia, né, dia 7. Primeiro dia, podemos dizer assim, do ano, né, oficial, né, depois do feriado, né, feriado de Criciúma, as festas. Então é um prazer estar com vocês, né, espero que seja um papo agradável e possa ser bem interativo também. Tá, mas vem cá, olha aqui. Quando você veio falar comigo que você iria pra fazer o trabalho, você veio falar que ia, né? Ou você veio quando foi? Como é que foi? Não, você veio depois do trabalho ou antes do trabalho humanitário? Não, a gente foi antes. Eu vim antes com o Pini, com o Eduardo Pini, com um estudante de medicina que foi comigo, né? Vocês dois foram juntos? Fomos juntos. Tá, e você não veio depois pra dar como é que foi? Não. Tu levou um estagiário, então, na viagem? Levei. E é igual no posto, assim, que o estagiário atende e fica chamando vocês pra falar que só fica numa sala com ar-condicionado, ou tu atendeu? Tá, não. Ô Luiz, pra onde é que você foi? Vamos lá, primeiro de tudo, vai. Tá, a primeira missão que eu fiz na minha vida foi em 2011. Eu era acadêmico de medicina, eu fui pro Quênia, na África. Eu queria viajar o mundo, conhecer, sair do Brasil, mas eu não tinha dinheiro. Aí eu comecei a procurar no Google, né, como conhecer o mundo sem dinheiro. Aí eu achei um projeto de um estudante de medicina de Brasília, que ele foi pra África fazer um projeto social em hospitais, lá numa cidade bem pobre chamada Kitengela. Aí eu entrei em contato com ele me passou todas as dicas, consegui patrocínios e que me ajudaram, e eu fiquei lá 3 semanas no Quênia, na África, e a partir daí eu comecei a tomar o gosto de fazer projetos sociais e ajudas humanitárias. Tá bom, com que você se deparou na hora que chegou no Quênia, pô? Não, primeira coisa era o aeroporto. O aeroporto, assim, era... Sabe o de Jaguaruna? Era um pouquinho... bem semelhante ao de Jaguaruna. Um pouquinho maior, assim, mas a estrutura não era nada boa para um aeroporto tão, né, importante de um país. Então, isso aí já veio meio que... Era o aeroporto principal do Quênia? Principal. De Arião. Porque eu fiz escala na África do Sul. Aí da África do Sul fui pro Quênia. O aeroporto era muito ruim. Claro que depois eu voltei pro Quênia 2 anos atrás e o aeroporto tava diferente, tava melhor. Mas assim, primeira coisa foi, o avião era horrível, assim, tinha certeza que ele ia quebrar no meio, mas foi uma viagem boa. E depois chegando no Quênia, a visão que a gente tem Um pouquinho, né, Luiz? Uma coisa é um ônibus quebrar no meio da viagem, né? Outra coisa é um avião. Não, mas ele fazia um barulho, eu lembro até hoje, eu fiquei do lado da asa, era um barulho assim, terrível, assim, meu Deus, eu já peguei outros voos, né? Nunca tinha pego um voo assim tão turbulento, mas no final deu tudo certo, né? E aí a gente tem uma visão diferente da África, pelo menos os países que eu fui. Vamos chegar lá, é tudo um deserto, é tudo uma pobreza, mas não, a capital do Quênia mesmo, Nairobi, é uma capital moderna, desenvolvida, boa, sim, pensando em nível de África, né, da África, mas, claro, eu fui pra uma cidade bem pobre, né, lá não tinha luz, não tinha poste, era uma coisa bem diferente, não tinha banheiro na casa que eu tava, então foi uma realidade diferente, mas as pessoas têm uma visão muito assim, será que a África é tudo aquilo? Como os americanos, os europeus têm uma visão nossa do Brasil, eles chegam aqui e acabam vendo que é uma visão diferente, lá na África também. Tu consegue ter uma qualidade de vida boa, um país bom, dependendo também da região, né, claro. Se não pelo tinha tamanho banheiro, da África também, né, cara? Se não tinha banheiro,
na tua casa, tu fazia o quê? Não, tinha banheiro. Ia nas vias naturais ou tinha Dividia o mato banheiro com uma onça, vai. Isso aí acho que é problema também, tá bom? Nós vamos pagar da edição, mas vamos... Não, tinha um buraco, era um buraco, aí tu fazia tudo ali, mas eu vou te dizer que os 20 dias que eu fiquei lá... Tudo, xixi, cocô, mas os primeiros 20 dias, os primeiros 10 dias eu não ia no banheiro. Eu não fui. Eu só fui quando eu fui pra um hostel lá, que eu fui fazer um passeio, que aí eu fui a primeira vez. Que é pior ainda, né? Porque não. 10 dias sem ir, quando vai, tu cobre o buraco. Doutor é médico. Isso, mas aí não precisamos ir nessa ideia. Até porque é o seguinte, doutor, com certeza tua alimentação mudou. Mudou. A partir desse princípio, o que sai de você também muda. Não, totalmente. Eu mal comia lá. O que não sai também. Eu sei lá, eu não tinha fome. Não tinha fome. Claro que a alimentação era totalmente diferente, né? Lá era muito a base de batata e arroz. Carne, eu fiquei 7 dias sem comer carne. Então, muda muita a alimentação. E eu também não tava com fome lá. Sei lá, era só tomava água. Foi uma mudança muito brusca pra mim, né? Uma visão muito diferente que eu não tinha do mundo. Então, essa cidade que eu tava era muito diferente. Então, pra mim foi tudo uma mudança brusca. E quando eu voltei, eu também mudei a minha alimentação por um tempo. Eu olhava assim o prato, meu Deus, sobrava um pouquinho de comida, assim, não posso deixar sobrar comida no prato, porque, eu vi pessoas lá que não comiam carne, não tinham uma alimentação adequada. Então aí tu começa a pensar diferente. Claro que depois voltei a comer normal, assim. Mas você vivenciou a pobreza extrema, imagina, um lugar muito pequeno. Eu presenciei, né? Tanto agora que eu fui em 2023 agora, na minha lua de mel, eu e minha esposa, a gente foi fazer um projeto social na maior favela da África, na segunda maior favela do mundo, lá em Kibera, em Nairobi, na capital do Quênia. Mas nessa primeira viagem que eu fiz em 2011, era uma situação, eu fui uma cidade muito pobre mesmo, as pessoas eram bem pobres. Só que não é aquela coisa de filme, que a criança tá lá morrendo, com a barriga d'água, sem nada para comer e tomar. Tinha comida, tinha água, só que era tudo muito pobre, né? Não tinha poste na rua, na casa não tinha geladeira, mas tinha um mínimo pra sobreviver. Então não era tão pobre. Não tinha um sistema de higiene, não tinha sistema elétrico, não tinha nada disso aí. Os dias que eu fiquei na capital, porque eu fiquei uns dias na capital nos primeiros 2 dias e depois no final fiquei na capital de novo. Era uma cidade normal. Tá. Na capital normal. Só que nessas cidades que são pobres, afastadas, é bem diferente. Ô doutor, mas olha só, como médico, cara, quando você vai por uma situação dessa, você se depara com doenças e necessidades básicas que quando você olha, você fala, peraí, cara, isso aqui lá era um comprimido, isso aqui lá era uma pomadinha e aqui virou um problema. Imagino que você se deparou muito com isso, cara. Nos hospitais que eu fui, claro, eu não podia trabalhar como médico, até porque eu nem era médico na época, né? Eu era estudante de medicina, eu acompanhava. Mas estudante de medicina já é médico. Os que eu conheço são tudo médico. Mais ou menos isso. Não atestado pra nós, né? É que assim, as doenças realmente eram diferentes. E boa parte das doenças lá eram por causa da má higiene, da má alimentação. Então tudo isso influencia, então é bem diferente da nossa situação. Claro que se for pegar regiões pobres do Brasil, as doenças seriam bem parecidas, mas não em Criciúma. Né? Nós vivemos numa das melhores cidades do Brasil, com certeza nós podemos falar isso em questão de saúde, questão de saneamento, tudo. Então é uma situação totalmente diferente, mas claro, se tu for pegar lá algumas cidades, até própria Santa Catarina, assim, que tem um pouquinho mais de pobreza, já é mais semelhante o tipo de doença, né? Que são essas doenças que pega, né? Eles não fazem higiene das mãos, eles não fazem nada dos alimentos, então é muito mais, são infecções que a gente não está acostumado a ter aqui. Então, e lá agora em 2023 que eu fui na favela, era uma favela muito parecida com a nossa, assim, né? De pobreza, né? Comunidade agora. Comunidade, isso. Não fala mais favela. Mas aquela lá tinha mais de 1 milhão de habitantes. Nossa, era gigante. E, claro, né? Eu e a Jamile e alguns gringos que tinham lá, eram as únicas pessoas brancas da cidade. Caraca, não tinham pessoas brancas na favela. E o nível de educação que eu tive na África, que eu presenciei tanto na África do Sul como no Quênia, é surreal como eles são educados, são pessoas alegres, né? Por mais que estejam numa situação muito triste, numa situação de pobreza, né? Eles são felizes e são muito educados. É uma educação que a Jamile também percebeu isso na nossa última viagem. Bom, como é que eles conseguem ser tão diferentes? Nós, que temos um nível cultural, uma escolaridade melhor, não temos o nível de educação que eles têm. Então foi algo... Vocês sofreram algum tipo de preconceito pela cor da pele? Ao contrário do que a gente imagina, o racismo, né? Racismo reverso, que o pessoal fala que não existe, né? E eu também, quando eu falo que na primeira viagem eu sofri algo do tipo, as pessoas falam, Luiz, tu não sofreu, tu não pode falar isso. Eu, na verdade, eu não digo que eu sofri, mas realmente as pessoas, principalmente na primeira vez que eu fui, que eu andava sozinho, eu era bem mais novo, eu tinha 20 anos,
realmente as pessoas mais velhas olhavam a gente de maneira diferente e realmente eu tinha que tomar cuidado, principalmente para andar à noite. Porque se alguma pessoa não gostasse muito da minha cara, eu poderia me complicar. Por quê? Não necessariamente só por causa da minha cor, mas talvez porque eu era de outro país. Então, como não era um lugar muito afastado, eles não estavam acostumados com pessoas de fora, era meio que assim, aquele cara é de fora, vamos tratar ele diferente. As missões que eu fiz no mundo árabe foram bem piores do que na África. O mundo árabe, eles têm muito mais, uma rejeição muito maior com a gente, né? Ainda mais eles que olhavam assim, achavam que ou eles tinham dúvida se eu era americano, ou francês, ou alemão. Tá. Eles me olhavam assim, esse daí deve ser americano. Tá. E eles não gostam de americano. Entendi, já tem o primeiro preconceito ali. E aí, que eu tava falando pra ontem, uma pessoa que me perguntou sobre isso, o brasileiro, ao mesmo tempo que a gente tinha problema por ser brasileiro, a gente acabava se dando bem por ser brasileiro. No aeroporto, todos os aeroportos que eu fui, todos, Líbano, Jordânia, Catar, nós fomos aqui, nós paramos em Dubai também e no Egito. Todos. É brasileiro, vai pra salinha especial. Nós tínhamos que passar por lá, eles revistavam a gente, abriam as malas. Na última eu não levei remédio, mas em todas as outras... Salinha especial não era VIP. Não, nada. Eu tava achando, não, que a gente foi convidado para... Aqui a gente foi pra Jordânia ali com o Alessandro, com o pessoal, sabe, da igreja. Tá. Foi bem legal, foram todos. Os 8 foram pra uma salinha ali, vocês vão vir aqui, conversaram com a gente, no final acabaram liberando. Mas no Líbano não, no Líbano eu tinha muito remédio. E pra eles dizer que aquele remédio era droga, era 2 toques, né? Eles queriam propina. E a gente não deu a propina, então nós ficamos 1h30 lá, eles cozinhando e tal, e o pessoal que tava comigo, vamos pagar pra eles. Assim, não vamos esperar mais um pouquinho. No final deu tudo certo, mas todas as vezes que a gente mas passou... isso falando inglês? Ou não? Inglês, porque eles queriam falar inglês, eles falavam inglês quando eles queriam falar inglês. Eles não falavam, eles ficavam falando em árabe. E nós ali, né, viajando, né? Árabe, não dá pra entender nada o árabe. E eles ficavam falando e nós ali, né, tentando entender algo. Aí vinha sempre alguém que falava um pouquinho inglês e a gente entendia algo. Aí no final eles liberaram a gente também. Mas no Egito mesmo, na última missão que eu fiz, nós fomos parados várias vezes. E todas as vezes, na última vez, no último dia, nós estávamos no Uber, ele olhou pra mim, eu lembro, ele fixou o olho em mim e falou, para. Aí eles dão um tapaço no Uber, aí o Uber para. E começaram a falar em árabe, o Uber começou a ficar nervoso e nós começamos a ficar nervosos também. Aí fomos ver, ele assim, não, esses caras são gringos, nós vamos, ou, né, eles queriam propina, ou vamos, sei lá, inventar alguma coisa pra eles serem presos. Beleza, nós já tinha saído do Uber, a gente ia se dar mal, mas a gente não tava entendendo ainda o que por causa da língua, né? Aí quando a gente pegou e mostrou brasileiro, aí ele, Brasil, Neymar, Pelé, pronto, liberaram a gente. Os egípcios, eles são 10 vezes mais viciados em futebol que a gente. O Salah é mais importante que o Pelé pra nós. O Salah, assim, o Salah pra eles é mais importante que o Pelé. É uma coisa surreal. Eles param tudo pra ver futebol, então... Tá, mas doutor, passou perigo de verdade? Tá muito assim, ferrado, então, né? Não, é perigo, assim, perigo de vida, alguma coisa que realmente, achou que não ia voltar ou não? Não, assim, a gente sempre tava com medo, né? Na Jordânia mesmo, que a gente tava na divisa com a Síria, era bem a mesma com a divisa. Bem tranquilo também. Eram pessoas assim, o pessoal saía com arma na rua, né? A gente não tinha, às vezes a gente tava com mulheres... Rio de Janeiro? Mais ou menos como Rio de Janeiro, mas um pouquinho pior, porque é em árabe, a gente não entende o que eles falam. E, eles usam uma roupa totalmente diferente, né? Gera um certo medo, um pouquinho, mas né? A nota do instrumento é sempre a mesma, né? É universal, né? Não, a gente só concordava com tudo. Quando a gente via que podia encrespar algo, nós, beleza, o que precisa? Nós sempre, né... tentava entender o que eles queriam pra gente não se complicar. Mesmo numa situação de vocês estarem lá fazendo algum tipo de serviço humanitário, eles sabiam disso? Rolava essa... que nem sempre as pessoas que fazem serviços humanitários no mundo todo, tá? Isso daí é no mundo geral, talvez no Brasil nem tanto, mas fora do Brasil, nos lugares mais pobres, as pessoas não são bem vistas, os humanitários. Por quê? Tem vários motivos, né? Porque às vezes eles podem pensar que a pessoa tá lá por um outro motivo além de ajudar, tá querendo ganhar algo em troca ou querendo roubar algo deles. E na verdade, como os árabes, né, eles não tem certo apreço pelos cristãos. Então assim, tá vindo cristão aqui. Não tem certo apreço. Pra dizer... Gostei. Tá querendo voltar, né? Aí eles pegam os cristãos e tipo assim, eles não querem que os cristãos vão lá porque eles sabem que os cristãos podem evangelizar.
o pessoal de lá, principalmente os refugiados de guerra, que aí os refugiados de guerra estão lá sem nada. Aí vem um cristão, acolhe eles, ajuda eles, é mais fácil deles serem convertidos. Então eles não fazem muita questão. Eles deixam, sabem, supervisionam. E se tu fizer um pouquinho a mais, o negócio complica. Tem uma história bem triste, que foi... Manda lá, por favor. Que eu acho que foi da Jordânia, que eles foram lá evangelizar. Na verdade, eles vão lá, tem vários projetos. Tem gente que vai lá só pra ajudar, fazer ajuda humanitária, tipo a gente. Vai lá tratar as doenças com os dentistas, tirar os dentes. A gente vai lá fazer o nosso trabalho na área da saúde. Mas tem muita gente que vive lá. Tem várias pessoas que são missionárias. A vida deles é ser missionários. Tem pessoas que estão lá 12, 15 anos. As mulheres que estavam lá eram 2 brasileiras que estavam há 14 anos. Na divisa com a Síria. 2 mulheres assim que a coragem delas não existe. Eu nunca vi 2 pessoas tão corajosas. Então assim, as pessoas acabam, né, indo lá, além de tudo, para ajudar, e acabam também evangelizando um pouco, mostrando a palavra, né, do evangelho. E para eles isso aí é ruim. Então uma menina estava lá, uma refugiada, e eles estavam lá, ajudaram bastante ela, deram comida, deram roupa, e ela acabou se convertendo, virou cristã. O que aconteceu? O pai e o irmão foram lá e mataram ela e fizeram uma festa para comemorar. Então, tudo eles falavam assim, ó, toma cuidado na hora de falar, né? Não fala muito sobre religião com eles, evita de falar, na verdade, né? Principalmente em relação a judeus, Israel, evitar totalmente de usar esses termos, né? Então, era uma coisa que a gente não podia, às vezes, sem querer, falava alguma coisa, não fala, porque eles vão ficar brabos. Então, pra ver, lá no Egito, o guri que recepcionou a gente, um guri do Rio de Janeiro, ele tinha 20 anos, e o nome dele era Israel. Nossa. Ele coitado, esse guri já sofreu. O Israel que era crente, né? O Israel crente. Ele perde das duas. Perde nas duas. E aí, Israel isso. E aí o guri tava lá pra ajudar. Várias vezes ele sofreu, eles assim, tá, o que tá escrito aqui? Israel. Não, é meu nome. Meu nome lá no Brasil, Israel, não é outro significado. Toda hora ele tinha que se explicar. Cara, que loucura, e podia se complicar, porque tava só escrito Israel no nome dele. Porque se ele fosse de Israel mesmo, ele teria se complicado muito. Então, só pelo nome, ele teria levado um Irã junto com vocês, né? Mas daí explicação, né? tudo ou tem que explicar, né? Tudo. Cara. E para explicar em árabe, pro árabe, ele tava aprendendo árabe. Para aprender árabe, no mínimo 5 anos tu aprende árabe. No mínimo, é uma das línguas mais difíceis de aprender. Então assim, tu só consegue agradecer, perguntar, sabe? Não consegue falar muita coisa. E o guri, coitado, todo bem tímido, um gurizão pequenininho, assim, toda hora ele sofrendo, mas ele era corajoso. Ele disse, não, eu vou ficar aqui mais 1 ano e meio, pelo menos, quero aprender o árabe. Então... Mas se arrependeu, Luiz, de alguma das missões, cara? Quando estava lá, assim, sabe, passando perrengue? Não, nenhuma delas me arrependi, pelo contrário. Quando chega lá, na verdade, como eu fiz muitas em sequência, chegou uma hora que eu tava cansado de aeroporto. E muita escala, e aí tu começa a ficar cansado, né? E também passar esse trabalho que a gente sempre passou nos aeroportos é chato. Toda a vida, nossa, será que a gente vai ser preso? Será que vai acontecer alguma coisa? Então tu fica meio de saco cheio, né? Pô, só porque eu sou brasileiro, eu sou parado no aeroporto. Então... Aí toda a vida eu chegava assim, tô cansado. Mas beleza, vamos. Quando chegava lá, tudo muda. Porque quando tu começa a fazer o projeto, passa tão rápido e é uma coisa tão diferente, é tão gratificante tu ajudar nesses projetos que, na verdade, passa muito rápido e tu acaba nem percebendo. Então é muito legal. Então, mas a sensação de impotência caminha com vocês o tempo todo ou não? Caminha. Não só de impotência, principalmente em relação aos árabes, de não poder fazer nada, porque a situação que a gente via... nessa do Egito foi a pior de todas, porque lá no mundo árabe eram refugiados da Síria, então eram pessoas que, beleza, estavam lá, simplesmente caiu uma bomba na casa deles e eles tiveram que fugir e iam para algum país, pro Líbano, pra Jordânia. Lá no Egito não, lá eram refugiados do Sudão. O Sudão é o país que há mais tempo está em guerra no mundo, ele está há mais de 2 décadas em guerra. E hoje ele foi dividido, né? Dividiu em Sudão e o Sudão do Sul. E o Sudão do Norte, podemos dizer assim, ele oprime o Sudão do Sul. Então as pessoas saem do Sudão do Sul e vão até o Egito. E eu vi muita mulher, assim, de uma maneira que eu nunca tinha visto lá nos outros países. Mulheres, assim, elas são muito espancadas. Elas sofrem demais e tu vê que elas não podem fazer nada. E a mulher, tudo tem que pedir permissão pro marido. Por exemplo, eu ia examinar uma paciente. Elas estavam lá com a burca, às vezes só com o olho de fora, né? Várias, né? Com luvas, tudo. E aí elas tinham que perguntar pro marido se eu podia examinar nelas, encostar, ou ver a mão delas. Então era uma coisa muito... Mas, por exemplo, o exame ginecológico não existe. Não, existe, mas com certeza ele não ia fazer. Eu não, né? Se fosse, era pra ir... Tanto que nas missões, eles sempre chamam mulheres ginecologistas, mas quase nunca vai... Porque é muito perigoso pra mulher brasileira também ir pra lá, né? Então, eu quando era parte ginecológica, tudo isso...
Claro, a tradutora podia traduzir, falava as queixas e a gente dava o remédio. Jamais nós iríamos examiná-las, né? Mas às vezes era um ombro, alguma coisa assim, que nada demais. Não. Não podia. Algumas não deixavam, nem perguntavam pro marido, não quero. Outras, eu tinha umas tradutoras brabas, assim, tinha uma tradutora africana e uma tradutora da Coreia. Elas brigavam com as mulheres. Vai mostrar, o cara tá aqui pra ajudar vocês. Que coisa é essa? O marido de vocês não deixar? Elas brigavam, e eu ficava quieto, né? Assim, não, deixa elas brigarem ali, porque elas estão brigando em árabe, eu não entendo nada mesmo. E aí, eu vi muitas mulheres com marcas assim, ó, no pescoço. Sabe quando pega Jesus, tem alguns Jesus assim, cheio das marquinhas assim, que tu vê na parede? Eram várias mulheres iguais assim. Aí eu perguntava, eu ia atender, né? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Caí da escada. Aí eu assim, caí da escada. Nunca vi tanta escada, nunca vi tanta escada. Tanta escada, assim, e deixou tudo marca de laço, parecia, sabe, no corpo. E umas aqui, enforcamento, né? Enforcamento também é muito comum. Aí várias com marcas assim no pescoço. Aí eu perguntava também, nunca foi o marido, nunca foi ninguém, então é uma situação muito... É um mundo muito diferente da gente. Muito diferente. Eu acho que essa deve ser a pior situação se eu fosse pra um negócio desse. Eu acho que pra mim seria muito pior lidar com essa situação do que com o medo de alguma coisa contra mim, assim, mas é aquela impotência, cara, que sociedade é essa que uma pessoa tá sofrendo na verdade, na minha frente? Eu acho que daí é o padrão cultural que a gente não entende a ignorância, que pra nós é uma ignorância. Sim. Tanto porque se a gente já se incomoda com a vizinha que apanha do marido, imagina eu descobrir que o meu bairro inteiro apanha do marido e só a minha casa tá... Tu acaba pensando, pô, será que eu que tô errado de eu ter apanhado também? Loucura, cara. O que eu fiz pra merecer viver no lugar que eu não passo por isso, sabe? Não, mas várias pessoas, às vezes nós perguntávamos, eu acho que foi na Jordânia que nós perguntávamos num campo de refugiados, e aí, o que vocês pretendem? Perguntava umas mulheres, umas gurias jovens, porque assim, era um assentamento de refugiados, sei lá, tinha 20 famílias, todos aqueles ali eram parentes, primos, e acabam casando um com o outro, fazendo filho, e o objetivo deles é fazer filho, né? Filho, fazer 8, 10 filhos, então é uma coisa muito diferente. E aí tu perguntava pras gurias, assim, de 20, 18 anos, se tu tivesse a opção de sair daqui, porque o campo de refugiado é assim, é um campo ali, sei lá quantos hectares, tem 1, 2 hectares, e eles vivem ali. O que eles podem plantar, eles plantam, se não é só recebem doações e vão sobrevivendo, eles não têm nada pra fazer. A maioria deles não pode nem sair pra trabalhar, eles têm que ficar só lá sobrevivendo. Nossa, cara. Aí perguntava pras gurias, tu gostaria de sair, fazer outra coisa da tua vida, conhecer outro lugar? Não, meu objetivo é criar minha família, criar meus filhos e somente isso. Então é cultural, é algo que é enraizado, tu não vai chegar lá nesse assentamento e vai perguntar, e aí galera, quem quer vir agora morar em Nova York? Elas não vão querer. Não adianta você querer falar em liberdade, porque liberdade pra eles não tem o mesmo valor que tem pra gente. É uma tríade, né? Eles têm uma cultura, uma religião e uma moral diferente da nossa, né? Então, esse é o condicionamento. Para eles também é muito estranho chegar, como se a gente chegasse para uma mulher, nós, e aí, vamos morar num assentamento, tu pode ficar cuidando dos nossos 10 filhos. E para eles é a mesma coisa, pô, essa mulher é presa, ela não tem o direito de viver com seus 10 filhos e ela é obrigada a trabalhar e estudar e ser médica, né? É o contrário. Mas vamos falar disso na volta. Doutor Luiz Fontana conosco, vereador eleito de Criciúma. Não é mais eleito, ele já é vereador. Pode eleito chamar só de vereador. Só vereador agora? Eleito e até ser diplomado, depois até empossado, agora então vereador de Criciúma, continua sendo médico. Continuo, com certeza. Vai continuar com as missões ou não? Vou também. Então aqui, Mano Dal Ponte, hoje Fernando Não, hoje não. Não. Hoje não, né? Não, eu tô tranquilo porque eu sou PJ agora eu não tenho mais esse problema. A gente já volta aqui no Manos Radio Show, vai. De volta na 92, o Manos Radio Show. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, agora ao vivo, voltamos ao vivaço. 2025 começou, né? Começou pra alguns, pra outros não, né? Dinão Cardoso saiu de férias, Gicota tá de férias, e aquela outra, a Coga tá no lugar, Coguinha tá no lugar no multiverso. A rádio tá na minha mão, né? A rádio tá na minha mão aí. Ficou complicado isso aí. Jonathan tá de férias. Manuzinha tá fazendo um ótimo trabalho no lugar dele, tá bacana, tá legal. É isso aí. Tá legal, tá bom. Lá pra dia 16 meio que tudo volta ao normal. Não, pela minha conta ainda não. Porque tem gente que volta só em fevereiro. Tá. Aí o pessoal que volta dia 16 já volta brabo porque terminou as férias. Tá, entendi. Isso aí, mano, vai lá pra fevereiro, tá? Tá bom, então, Fernando Joque, quem está conosco aqui no Manos Radio Show? Dr. Luiz Carlos Fontana. Ele é médico, vereador, ex-atleta.
não dá atestado pra família. Ó, tô vendo aqui a declaração de bens dele aqui, R$200 mil só. É pouco, hein? Pra médico é pouco. Pra médico é pouco, doutor. Eu nem sei a minha declaração. Já não botei moral, não botei Vê fé quanto em ele ti. gastou da campanha. Vamos ver Não quanto botei fé em ti, duzentão pra médico. Vê quanto ele gastou da campanha aí. Com que foram os gastos. Vê com que foram os gastos. Se foi, vou dizer, entregou o panfleto, não sei o quê. Aí esse cara aí, tu sabe que ele contratou uma Doutor, galera. olha aqui, da onde é que veio a decisão pra ser vereador? Eu sempre gostei de política. Desde que eu me conheço ali na minha adolescência, no colégio, que eu recebi a revista Veja, foi onde comecei a me motivar a entender política. E a eleição presidencial de 2002 foi o divisor de águas pra mim. Que colégio é esse? Só pra... São Bento. No São Bento. É que no meu colégio a gente recebeu. A nossa revista Veja era ver, ele vai trazer o plano real aí. Não, assim, eu sempre gostei. E, claro, no começo eram pelas revistas, televisão. Aí depois começou mais internet, né? Facebook, Instagram hoje em dia, Twitter eu uso muito, né? Hoje eu uso mais Twitter até do que o Instagram, Facebook. Eu sempre gostei, sempre li praticamente todos os livros que eu comprava no verão eram sobre política. Então foi algo que me motivou sempre a estudar, a ler, a me interessar. Eu me interessava muito por política. E aí começamos a trabalhar ali na pandemia, né? A gente montou o Centro de Reabilitação Pós-Covid, então foi um projeto que foi pioneiro no Brasil, que deu muito certo, porque as pessoas sempre falam, né, que o SUS não funciona. Na verdade, o SUS é o maior programa universal, na verdade, de saúde pública do mundo, seria o melhor, né? No papel ele é o melhor, só que ele é muito difícil de ser, né, de colocar no papel, na vida real, por causa que ele é muito amplo, então acaba dificultando. Mas ele pode funcionar. Se ele for bem gerido, bem coordenado, tiver pessoas ali que queiram trabalhar da melhor maneira possível, o SUS funciona. Criciúma é um exemplo de que o SUS funciona. Muitas coisas em Criciúma foram referência no Brasil todo, né? Tanto o SAMU, os postos de saúde, né? Da época do que o Acélio Casagrande ainda era lá em 92 que ele trouxe, implementou, ali nos últimos anos ali na pandemia. Questão das vacinas, nós somos os primeiros, o centro de reabilitação, essa gestão do Salvaro também foi muito boa nesse sentido. Eu tive alguns casos, infelizmente, de câncer na família e todos tratados pelo SUS. E todos tratados com uma excelência gigantesca, cara. Não existe o que reclamar, cara, de verdade. Não, a Unacom também, o serviço é sensacional ali no Hospital São José. Então, assim, todos os nossos serviços de saúde são bons. Claro que a gente tem muita coisa ainda a melhorar. Então, assim, como nós fizemos um projeto que funcionou muito bem mesmo, assim, diferente, porque todos os meus chefes da minha residência de medicina do esporte falavam assim, não, nunca vai funcionar uma reabilitação cardiopulmonar no SUS. Assim, não, vai funcionar, que nós vamos dar um jeito de fazer, e funcionou. Então, assim, eu me preparei para isso. Depois, além da residência, eu fiz mestrado em saúde coletiva, eu fiz pós em gestão em saúde e tecnologia. Toda a minha parte acadêmica, né, minha vida acadêmica foi voltada para saúde pública. Então eu gosto de trabalhar com saúde pública. Então, como eu gostava de política e gostava de saúde pública, eu acabei recebendo convite para entrar em alguns partidos. Já anos antes, né? Uns anos antes eu já tinha recebido convite, mas eu nunca tinha me interessado. Mas nesses convites você estava meio metido com a política ou não? Ou era só um espectador com opiniões? Não, eu não estava na política, eu fazia parte, né, da prefeitura, né? Eu era um funcionário público, mas claro que acaba envolvendo um pouco de política ali dentro, né? Querendo ou não, vai lá, os vereadores querem conhecer, os vereadores querem perguntar como é que funciona. Então tinha que estar com o prefeito, com o secretário de saúde direto, dando informação. Então eu comecei a ter essa convivência na área pública com o tempo. Aí ano passado comecei a participar de alguns eventos do PL, recebi uns convites, vamos num evento do PL em Floripa, aqui em Criciúma. E aí comecei a me motivar mais, quem sabe tu entra, tu também tem a parte do social que é muito interessante, que também é, querendo ou não, é também da área pública, né? A parte social acaba sendo. Aí nesse começo do ano eu recebi o convite ali para janeiro, fevereiro, comecei a receber o convite de alguns partidos, aí eu assim, eu vou. Alguns tava assim? Mas como ele disse que ele estudava política, eu imagino que foi só partido de direita, não teve nenhum de esquerda, né? Não, se é alguém que estuda... Não, eu estudei um pouco. Eu estudei também a parte da esquerda, Marx. Mas o convite não veio da esquerda, né? Não, eu estudei pra entender o porquê que eu jamais seria de esquerda, né? Pra entender o outro lado. Obrigado. Porque eu sempre fui... Eu sempre, na verdade, eu falava de política, eu me designava não de direita, me designava anti-esquerda ou anti-PT. Eu não sei, eu não gostava do PT, nunca gostei. Desde ali de 2002 que começou, quando o Lula ganhou. Aí depois disso eu comecei a estudar e vi que realmente a esquerda não tinha nada a ver comigo, com meus pensamentos, com meus ideais. Porque o jovem normalmente ele tem um pouquinho ali o pezinho na esquerda, alguns jovens, né?
No meu caso, não. Eu sempre fui mais voltado pra direita. A gente não cita pessoas que não estão aqui nesse estúdio, mas eu acho que tu ia ter um problema em casa se tu fosse de esquerda, né? Teu pai parece ser meio direita também, né? Não, meu pai, minha mãe, minha família toda de direita. Então não ia ter como. Jamais. Então aí foi isso. Aí em março eu recebi o convite, aí eu decidi entrar no PL de vez. E aí começou a pré-campanha a partir de abril, né? Como é que foi a campanha? Foi tranquila, cara? Porque a campanha é um negócio novo, é diferente também. Não, foi totalmente novo, né? O Choque já participou de bastante e ele sabe como não, é que é. Mas o Choque, as deles são... Não, mas a pré-campanha do Luiz, agora um fato de bastidor aí que ele não vai falar, mas eu posso. A pré-campanha do Luiz era assim, ó, semanalmente a gente recebia na redação alguma coisa assim, ó, mudança de vereadores do partido tal, Luiz tá fora. Tá. Eu ligava pra ele, ô Luiz, tá fora? Ele disse, não, cara, não sei de onde é que veio isso aí. Tá. Aí do outro dia, ó Luiz, agora é quente, hein? Te prepara que não vai. Hoje à noite tu cai, hein? Hoje à noite tu cai. Até o último dia isso aconteceu, o último dia de fechar, no dia da convenção, dia de fechar a nominata de vereadores do partido dele, até esse dia a candidatura dele era tida como incerta pro bastidor. Por quê, Luiz? O que o pessoal te questionava? Porque tinham pessoas que eram candidatos que não queriam que eu fosse candidato. Então, porque podia pegar o mesmo nicho, ou poderia isso, poderia aquilo. Poderia atrapalhar a campanha de algumas pessoas. Então, fogo amigo. Nos bastidores, muitas pessoas tentaram que eu não fosse candidato. Mas eu estava bem alinhado com o PL, estava bem alinhado com o Ricardo Guide, estava tudo muito já bem alinhado. Eu não estava muito preocupado na época, assim, eu tive a garantia deles, do próprio governador. Então eu estava tranquilo, mas nos bastidores todo mundo falava assim: não, ele não vai, eles vão tirar. Até o último minuto tentaram me tirar. Mas a gente foi resistente, resiliente, não criamos confusão. No final deu tudo certo, porque a gente sabe que se estavam tentando me tirar é porque tinha algum motivo bom, né? Não era só amigo do governador, né, mano? Eu tenho um amigo aí que tá queimado com o governador. Ô doutor, olha só, mas assim, ó, a medicina é uma profissão que ela funciona pro cara que tá vocacionado. Não posso eu agora, resolvi, quero ganhar dinheiro, vou virar médico. Se assalaria a vocação mais do que a competência, quase, porque a vocação traz essa competência. Como é que tu abandona isso, ou vai pendurar o teu jaleco para virar vereador? Tu vai se desvincular totalmente da medicina ou vai aparecer no consultório vez ou outra? Não, eu não tenho mais consultório desde que eu fiz a minha primeira missão, ano retrasado. Aí eu decidi que eu não queria trabalhar mais em consultório. Não é algo que não era o meu perfil. Meu perfil é trabalhar com saúde pública, trabalhar com várias pessoas. Hoje eu sou professor do curso de medicina e coordenador e médico da reabilitação cardiopulmonar. Então o meu trabalho vai continuar igual. Continua nessa função. Eu só vou diminuir minha carga horária de professor, mas o restante não vai mudar nada. Eu vou continuar sendo médico, coordenador. Não vai atrapalhar em nada a vida de vereador em relação a isso. Que ser médico, todo mundo fala vocação. Eu conheço vários médicos bons que não tinham a vocação de ser médico, mas eram pessoas dedicadas que acabaram gostando. A medicina pra mim nunca foi assim algo, eu vanglorio a medicina, assim, glamour, não, é com muito glamour que eu vejo a medicina, não. Eu gostava porque o que eu mais gosto de fazer é ajudar as pessoas. Então, eu percebi que trabalhando na saúde pública, eu poderia ajudar mais pessoas do que se eu ficasse dentro do consultório ou dentro de um hospital. Então, foi por isso que eu decidi manter, e vou manter, né? Jamais vou largar a medicina, se Deus quiser. Eu não largo a medicina já, nunca mais, né? Mas... então, tu é um médico chão de fábrica, então. Isso. Tá no... Trabalho só com saúde pública hoje. Operário da saúde. Isso. E da Unesc, né? Sou funcionário da Unesc, né? Professor da Unesc e pretendo continuar o resto da minha vida. Agora, né? Isso não te atrapalha, ser vereador e ser professor? Você tem que ter cuidado com isso tudo, cara. Tem a ver com a pergunta do Choque. Você tem que tomar um pouco de cuidado, porque daí suas opiniões agora já não são mais suas, são públicas. Não, totalmente diferente. Eu vi, né? Agora, nas últimas semanas, que agora realmente já sou vereador, tudo muda. Parece que do dia pra noite, aquela brincadeira que eu fazia, não posso mais fazer. A maneira que eu me porto é diferente. Eu não posso mais agora estar lá no lugar rindo alto, porque assim, agora... Vereador de Criciúma, Luiz Fontana, é pego rindo alto. Então... Aí toda hora tá alguém dizendo assim, agora é diferente. E realmente muda. Como professor, eu não sei, eu peguei o último mês ali em novembro, eu voltei a dar aula em outubro. Então eu fiquei 1 mês e meio como professor. Tá, mas como professor é 6 meses também? Afastamento ali, era 6 meses, tá? Foi. E aí nós ficamos afastados e voltei em outubro. É um pouco diferente, né? Tu tem que mudar um pouco, assim, o professor médico amigo que eu era, agora eu tenho que ser um pouquinho diferente. Agora parece que mudou
Agora, o amigo já não dá pra ser tanto, tu tem que ser um pouquinho mais... O professor não pode ser amigo de aluno. Aluno nasceu pra levar na cabeça. Graças a Deus, eu fui amigo dos meus professores, mas senão eu tinha ficado mais tempo na faculdade. Nada disso aí, professor. Não, eu fiquei 11 anos, né? Imagina se eu não fosse amigo da galera. Eu não dou aula lá no quadro, eu dou ambulatório, eu tenho ambulatório. Então ambulatório é atendimento, então assim, é diferente. Eles não fazem prova, então eles não ficam com medo ali, então é outra relação mesmo, né? Olha aqui, agora como vereador, cara, pra onde você vai? O que você quer como vereador? É isso que eu quero entender. Tá. O vereador, claro, a gente sabe que tem várias funções, né? Claro, fiscalizar, elaborar projetos de lei e tudo mais. Mas você vai ser um fiscalizador chato ou não? Você não é um cara chato, pô. Não, eu não vou ser um fiscalizador chato, tá? Eu sei que tem vereadores que gostam disso, de ficar ali, ó, qualquer detalhezinho fiscalizando. Eu acho que nós temos que, o vereador tem que fiscalizar, claro, tudo que for necessário, né? Mas principalmente os principais problemas que a gente tem no município, né? Nós temos que, se for fiscalizar todas as obras, não tem como. O vereador não consegue. Tem muitas obras acontecendo ao mesmo tempo no município, mas o meu foco mesmo é a saúde. Eu vou principalmente para tentar melhorar, como os projetos que a gente já fez até agora ajudaram muito a saúde de Criciúma. Eu, como vereador, pretendo ajudar ainda mais. Claro que durante a campanha eu usei as minhas 4 bandeiras, né? Saúde, o social, a educação e o esporte. Essas são as minhas principais bandeiras. Mas eu já fui em bairros ali que o pessoal, olha só, tá tendo esse problema aqui, tá tendo esse problema na minha rua. Então eu sei que o papel do vereador também é ajudar nesse sentido, e eu vou fazer isso, claro. Agora, você não acha que como vereador você vai se sentir mais impotente ainda do que como médico em algumas missões? Acho que sim, porque o papel do vereador é difícil, porque, claro, ele não consegue, né, decidir nada sozinho. Primeiro que ele depende mais de 16 vereadores, fora que ele depende ainda mais lá, né, dos gestores municipais, do prefeito, do vice. Então, realmente pode ter esse poder de impotência. Mas eu tô entrando na política bem tranquilo, assim. Eu tô entrando para ter a experiência de saber assim, ó, a gente sabe que não vai conseguir mudar o mundo. Às vezes tem político que entra, que acha que vai conseguir revolucionar, que vai virar o melhor político do mundo, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente tem que trabalhar lá em conjunto, a gente tem que ter outras pessoas que trabalham na política te ajudando, porque não adianta tu querer ser o principal, tu querer fazer tudo, só tu aparecer, tu resolver as coisas. Se tu não tiver um diálogo com todo mundo ali junto, tu não vai conseguir realmente fazer nada. Então não tem porquê. Eu não tô entrando ali pra fazer isso. Eu vou ser o cara que vai mudar a saúde, o social, o esporte da cidade. Eu sei que não. Eu sei que eu não vou fazer isso. Eu sei que eu vou precisar de muitas pessoas que estão ali trabalhando, e se a gente trabalhar, e se todo mundo crescer, a cidade crescer, é bom para todo mundo. É que o que eu vejo na política é muitas pessoas, o ego das pessoas é de quererem, eu que fiz, eu sou o melhor, eu sou o cara. Se todo mundo trabalhasse, se todo mundo crescesse, se todo mundo ganhasse, todo mundo apareceria. Mas não, as pessoas querem somente eles aparecerem. E eu não tenho essa vaidade de querer, eu vou ser o melhor. Ô, doutor, mas qual a característica da Câmara de Vereadores daqui pra frente de Criciúma? O que você conseguiu notar já? Câmara que vai ser, vai? Eu notei a renovação, né? O Choque, que acompanha mais tempo ali, deve perceber que tá mais jovial, né? Então eu acredito que vai ter eu acho que os embates, né, no caso, as discussões vão ser diferentes, vão ter um nível diferente, vai ser mais propositiva, no sentido até um pouquinho mais técnica, porque eu acho que as pessoas, né, os jovens, eles vêm com um ímpeto diferente, né? Entraram 10 vereadores novos de 17. Então, os novos, como iguais a mim, a gente não tá enraizado, a gente não tem os costumes que os políticos antigos, os vícios. Então, provavelmente, como tem 10 pessoas novas, né, que vai ser a maioria, são novos, eu acredito que vai ter um ar até diferente lá, né? E os mais votados também são jovens, né? A vereadora Giovana Mondardo, a mais votada, deve estar na casa dos 30 anos, o Nicola, o segundo na mesma linha, 35, o Obadias já tem 40, o terceiro mais votado, então já tá, mas ainda assim é considerado um vereador jovem, né? Se a gente for pensar em vereadores aí que estão no seu 5º, 6º, 7º mandato. Dos 7 tem 4 pelo menos jovens, né? A Gorete eu não sei a idade dela, e aí tem o Ademirzinho, né? Que o Ademirzinho já é um pouquinho mais... Aí o Ademir e a Gorete acredito que também esteja aí nos 40, né? 40 pra cima, isso. Aí depois tem os outros ali, tem o Marcos, tem a Dude. O Marcos muito jovem também. Dude. A Dude jovem. Tem que pôr na lista, né? A Giovana, o Nicola, o Obadias, o Juarez, a Gorete, o Ademir, o doutor Luiz, o Márcio, o Amaral, aí depois vem o Neto, a Giovana Benedetti, a Dude, o Marquinho, o Miri, né? O Aldinei, a Neri e o Daniel. O Danielzinho também, já é mais jovem também. Reeleitos aí são o Márcio, reeleito Miri, reeleito Obadias, Obadias, Giovana. As duas Giovanas, né? O Nicola. O Nicola reeleito.
são esses reeleitos. E para onde você vai? O que você vai propor de verdade? O que você vai fazer? Você tá só enrolando por enquanto, agora só esse papo de política, não falou nada. O principal que as pessoas mais me pediram durante a campanha e pedem hoje no Instagram, pessoalmente, em relação à saúde pública, principalmente, que vai ser o meu foco, questão dos agendamentos e a questão das especialidades médicas, tá? Os agendamentos hoje são feitos pelo WhatsApp. Tem que ser pelo WhatsApp. A modernidade veio para isso, para facilitar as coisas, né? Antigamente as pessoas iam 4 da manhã, chuva, frio, sim, e ficavam lá esperando para pegar um número para ser atendido. E nem sempre conseguiam esse número. Hoje o WhatsApp veio para facilitar. Porém, ele não funciona ainda da maneira perfeita. Tá. Tem muitas pessoas, muitos idosos que têm dificuldade de usar a tecnologia. Então eu acredito que tem que ter um ajuste fino. Nós vamos ter que ter um ajuste em relação a isso para poder os idosos se inserirem na tecnologia. Então ainda eles não conseguem. Eu fui em casas que eu fui no São Simão num casal de idosos, tá? 75 anos os dois tinham. Aí eles assim, a saúde do São Simão piorou muito. Porque não sei o que, era muito boa, agora tá pior. Assim, não, mas continua o mesmo médico, tá? É excelente a saúde aqui no São Simão. Não, eu não consigo agendar. Eles moravam 2 casas do posto de saúde. Ah, entendi. Só que eles tinham que agendar pelo WhatsApp e não conseguiam. Então, para eles, a saúde de Criciúma piorou, mas ela não piorou. Só que eles não estavam conseguindo agendar. E a outro ponto importante são as especialidades. Não dá pra treinar alguém no posto pra agendar pras pessoas, pô? É algo que vai ter que ser mudado e visto diferente. Pois é, cara. Não é que não é treinado, é porque a demanda é alta. Porque vai abrir um horário. 8 da manhã na segunda-feira vai ser aberto a agenda. Aí todo mundo vai mandar, vão ter 100 pessoas que vão mandar mensagem ao mesmo tempo. Tá, entendi. E não contempla, não tem tudo isso de vagas. E aí também demora pra responder e tal. E ele só te diz, não tem a vaga, tente outro dia. Ele não te sugere, quem sabe tu vai no posto no bairro ao lado do teu, que tem uma vaga lá. Entendi, não tem alguém, não tem uma consulta, tu não pode perguntar, mas e se for outro horário? Não é um agendamento de passaporte, que ele te dá 100 Não. Tá? Ele te pergunta, sim ou não? Quero? Não dá. Entendi. E essa é a dificuldade. E as especialidades, não só as especialidades médicas, mas no geral. Criciúma teve um problema recente nos últimos meses, principalmente em relação à fisioterapia e à psicologia. Caiu o número de atendimentos nessas duas especialidades de uma forma muito brusca, muito rápida. E a psicologia, a gente percebeu durante a pandemia, né? Eu atendi mais de 1.300 pacientes e mais de 70% deles, dos pacientes que eu atendi, ou estavam com ansiedade, ou depressão, ou estresse pós-traumático, todos problemas psíquicos, né? Problemas que precisam de um psicólogo, psiquiatra, tratamento, acompanhamento, e tá com muita dificuldade em relação a isso. E fisioterapia também. Fisioterapia teve algum problema, tiveram que diminuir o número de fisioterapias, tanto que tem clínicas em Criciúma que trabalham com SUS que tiveram que fechar por causa que foi cortado. Então nós temos que entender por que esse número de atendimentos diminuiu e não dá, é essencial. O primo da minha esposa, ele fez uma cirurgia na mão. Ele não conseguiu a fisioterapia agora em dezembro, porque não tinha. Então, assim, é uma especialidade que não tem como demorar 2, 3 meses. Ele tem que ser rápido. E psicólogo também, né? Se uma pessoa tá com uma depressão grave, se ela esperar 6 meses, né? Se ela esperar 6 meses, pode acontecer uma catástrofe. Então, a gente sabe que esse é um gargalo, né? E na medicina também, tem muitas especialidades médicas que tem muita dificuldade, mas não é problema da prefeitura só. Nós temos que ir atrás de especialistas, e não tem especialistas em todas as áreas aqui em Criciúma. Então, o município acaba passando trabalho em relação a isso, que tem que ser feito alguma coisa diferente para tentar atrair essas especialidades. Então, não é sempre culpa do governo, né? Às vezes também faltam profissionais para atender toda essa demanda. Então, o meu foco nesse momento, nessas primeiras semanas, vai se atender essa situação, que é o que mais me pedem. E aí, às vezes, assim, eu fico de mãos atadas. Doutor, mas efetivamente, o que você pode fazer como vereador nesse sentido? Você não tem autoridade para colocar mais médico ou mudar as especialidades? Não temos autoridade. Nós podemos fazer um levantamento. O que aconteceu, por que diminuiu tanto, por que né, não tem aquele especialista. Então, primeiro nós vamos tentar entender o funcionamento do problema. Então, não adianta agora, né? Acabamos sem empossados, né? A gente não tem esses dados. Então, eu vou ter que ir atrás dos dados para entender. O ano legislativo nem começou direito ainda. Isso. Né? Começa tudo, na verdade, em fevereiro, né? Então, nós vamos ter que tentar entender tudo primeiro, formular. Então, não adianta eu chegar lá com uma proposta, um projeto de lei, para contratar um neurocirurgião, é isso. Não adianta. Nós temos que entender o porquê que não tem esse especialista, ver a demanda, qual que é a fila. Então, nós vamos tentar entender primeiro. Então, aí depois a gente vai realmente elaborar um projeto ou tentar conversar com... Então, vamos fazer o seguinte, no final do ano, você vai vir aqui, que daí um ano já dá pra ter muito problema resolvido, né? Ou decepções de não conseguir resolvê-los, né, doutor? Prazer te receber, sucesso, cara, na carreira, agora nesse novo desafio aí pra você. A qualidade não te falta pra isso, né? Bom demais aqui, um abraço. Marcelinho Goulart tá te mandando um abraço,
né, dizer o seguinte: não fala do handebol, o doutor foi meu adversário no handebol, mas eu admiro muito o trabalho voluntário que esse cara realizou. Então, isso aí. Dando abração aí. O Marcelo, nós jogávamos handebol, né? Ele sabe que não é fácil jogar handebol. O pessoal acha que é um esporte. O choque não sabe. O Marcelinho tem idade pra ter jogado contra ti. O Marcelinho deve ser de umas 5 temporadas antes. Não, o choque não sabe. O Marcelinho jogava bem também, mas assim, é um esporte que é muito contato. É bom. Claro, e foi o que me deu, né? Pagou meu colégio, pagou minha faculdade, então. Aí, ó, viu? Então o handebol é essencial na minha aí, vida. Faladora. Doutor, prazer em receber. @ qual é o Instagram? Doutor Luiz Fontana, né? DR Luiz Fontana com Z, Luiz. E agradeço, né, mano? Agradeço, Choque, o convite. Fico à disposição aí de todo mundo quando precisarem, quando tiverem alguma dúvida. Estamos aí para trabalhar, né, pela cidade. Né? Agradecer também todo mundo aí que botou confiança na gente, né? Que teve. Não só quem votou, mas quem tá dando apoio. Tem muitas pessoas dando apoio. Faz um mandato legal, esperamos bastante de ti. Espero que, né, nesses próximos 4 anos a gente consiga fazer um trabalho legal e cada vez mais ajudar a cidade de Criciúma. Bom demais. Fernando Choque, um abraço. Fernando Choque. Fernando Choque. Choque é Choquezinho, quero mandar um abraço especial pra família Búrigo. Né? A família Búrigo perdeu hoje nosso queridão, né, cara? Já tive o prazer, nosso querido Guido, né? Tive o prazer de entrevistá-lo outras vezes, sempre me tratou com muito carinho, muito respeito. Eu acho que essa era uma marca do Guidão, né, cara? Ele é um cara que tinha um relacionamento aberto com todo mundo, né? Tanto na política ou profissionalmente. O Guido tinha umas inserções incríveis, né? Um abraço para todos os Búrigos aí que ou eram sobrinhos, tios, e por aí vai, porque era tudo metido. Então, um abraço. Acho que o Guido deixou uma marca significativa aqui em Criciúma e em toda a região, em toda Santa Catarina. É isso aí? Com Valeu, certeza. pessoal. Valeu, então, um abraço. Até amanhã no Manos Radio Show. Se eu tiver voz, né? Porque eu já vi que 2 horas direto vai ser complicado. A música nos conecta.